Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à segunda parte da lição sobre aterramento elétrico. Nessa aula abordaremos as funções do aterramento elétrico. Então, bons estudos e vamos lá. Como foi falado anteriormente, trataremos nessa lição sobre aterramento elétrico e nesta parte da aula vamos tratar especificamente quais são as funções do aterramento elétrico nas instalações. Com relação ao sistema de aterramento, a principal função do sistema, da malha de aterramento em si, é dissipar a corrente elétrica no solo, seja a corrente elétrica proveniente de uma falha no sistema ou de condições normais de operação, como correntes induzidas em carcaças de equipamentos, enfim. A função básica do aterramento é de que essa corrente seja dissipada no solo de forma segura, tanto do ponto de vista de proteção das pessoas, como proteção dos equipamentos, dos materiais, da instalação elétrica em si. Para que a corrente elétrica ela possa ser dissipada no solo, o ideal é que o trecho entre os condutores ou os pontos que estão aterrados e a malha de aterramento em si, ela apresente condutores dimensionados de forma adequada, de forma que toda a corrente possa ser dissipada no solo, sem que esse condutor venha comprometer a eficiência do aterramento. Além disso, a própria malha de aterramento em si, ela tem que ter uma impedância adequada, de forma que essa corrente proveniente de uma falha ou de uma operação do equipamento, ela possa ser escoada para o solo de forma segura. Então, em resumo, o sistema de aterramento ele deve fornecer à instalação um caminho de impedância adequada. O valor dessa impedância, não existe uma padronização quanto a esses valores, seja impedância ou resistência de aterramento. No geral, essa malha de aterramento, a resistência de aterramento ou a impedância de aterramento, ela é projetada em funções de características específicas daquela instalação. Então, esse valor da resistência de aterramento ou a impedância de aterramento, ela deve satisfazer as condições tanto de proteção da instalação, quanto de funcionamento adequado da instalação. Como foi abordado, não há um valor específico de resistência de aterramento. No geral, o próprio arranjo do aterramento e as dimensões do aterramento, eles são mais importantes do que o próprio valor da resistência de aterramento. Naturalmente, quanto menor a resistência de aterramento, melhor será para aquela instalação. A malha de aterramento em si ela não tem um valor específico de resistência ou de impedância. O ideal é que você tenha valores de resistência ou de impedâncias baixos, de forma que você vai ter uma maior garantia de funcionalidade daquela instalação no tocante à segurança. Então, quanto menor a resistência de aterramento, quanto menor a impedância de aterramento, menores são os riscos de acidentes elétricos naquela instalação. Tanto riscos elétricos envolvendo seres vivos e tanto riscos elétricos envolvendo equipamentos. O sistema de aterramento ele pode apresentar características distintas dependendo da época do ano. É sabido que em períodos úmidos você tem uma menor resistividade do solo, consequentemente há uma facilitação de condução da corrente elétrica no solo nesses períodos. Em contrapartida, nos períodos secos, você tem uma resistividade do solo maior e aí você tem uma maior dificuldade de escoamento das correntes. Então, o sistema de aterramento ele deve atender aquelas condições da instalação, independente da época do ano. Ou seja, o ideal é que você faça vistorias e faça análise de sistema de aterramento, projetos de sistema de aterramento, considerando as piores situações. E a pior situação no tocante à resistividade do solo é para períodos secos. Então, se vai se fazer uma análise de um sistema de aterramento, o ideal é que essa análise seja feita no período seco. Atendendo esses requisitos no período seco, possivelmente ele vai atender os requisitos nos períodos úmidos, tanto em condições normais quanto em condições anormais de operação da instalação. Quando falamos de condições anormais da instalação, é uma falha, seja de curto-circuito, ou atuação em uma sobrecarga da instalação, uma fuga de corrente para a carcaça de um equipamento, então aí já passa a ser condições anormais de instalação. Nós trabalharemos nessa disciplina basicamente em dois níveis de tensão, instalações em baixa tensão e, dependendo da carga, instalações em média tensão.
Para os projetos de sistemas de aterramento, os requisitos de sistema de aterramento, os esquemas de aterramento para instalações em baixa tensão, eles são abordados na norma NBR 5410. Para as instalações elétricas em média tensão, eles são abordados na NBR 14039. Foi informado que a principal função do sistema de aterramento é dissipar essa corrente elétrica no solo, né? Ao fazer isso, essa corrente ela não pode gerar potenciais perigosos no solo que possam provocar acidentes elétricos em seres vivos com a instalação em si ou com equipamentos da instalação, né? Nós temos aqui dois exemplos de potenciais que são considerados como parâmetros para o projeto de malha de aterramento, que é a tensão de passo e tensão de toque. Definimos tensão de passo como a diferença de potencial entre dois pés de um ser vivo, considerando como referência uma distância de 1 metro. Então, esse valor de potencial de toque e potencial de passo, eles são abordados no projeto da malha de aterramento e eles devem apresentar limites. Esses limites são calculados em função, geralmente, de correntes de curto-circuito, ou seja, quando essa malha de aterramento ela é submetida a uma alta corrente de curto-circuito da ordem de kA. Então, dependendo do nível de corrente aqui, você vai ter diferenças de potenciais elevadas aqui no solo, e essa diferença de potencial ela não pode ser tão elevada de forma a provocar um acidente elétrico com as pessoas envolvidas naquela instalação. Então, potencial de passo ou tensão de passo, ela é tomada como referência a distância, a diferença de potencial entre dois pontos distanciados de 1 metro, em qualquer ponto da malha, e também um outro potencial que é levado em consideração é o potencial de toque ou tensão de toque, que é a diferença de potencial entre os membros superiores de um indivíduo e um ponto lá da malha, um ponto do solo, tomando também como referência uma distância de 1 metro. Então, imagine que você tenha, por exemplo, aqui um motor e a carcaça desse equipamento, por alguma situação, ela está energizada, possivelmente por uma falha de isolação. Então, o indivíduo, ao tocar nessa carcaça, ele vai ser eletrocutado. Então, ao ser eletrocutado, dependendo do nível de corrente, ele pode ter um acidente grave ou não. Então, na nossa instalação elétrica, um dos objetivos do sistema de aterramento é justamente fazer essa segurança pessoal de forma a criar um caminho de baixa impedância. Então, quanto menor a impedância, melhor, de forma que os seres envolvidos naquela instalação não venham a sofrer acidentes elétricos. Então, nós temos aqui a ilustração de uma situação onde nós temos um equipamento sem aterramento. Então, se esse equipamento não tem aterramento e há uma falha na isolação aqui desse motor e um indivíduo entra em contato com esse motor, ele vai ser eletrocutado e uma parte dessa corrente vai ser conduzida pelo seu corpo. Dependendo do nível de corrente, ele pode provocar um acidente, inclusive fatal. Quando você tem um sistema de aterramento, então, ao aterrar a carcaça do equipamento, no caso aqui do motor, naturalmente você coloca a carcaça do equipamento no mesmo potencial do solo. E aqui o indivíduo ele não está mais submetido a uma diferença de potencial. Outra função do sistema de aterramento é estabelecer uma tensão de referência para o sistema de energia elétrica. Ou seja, existem alguns sistemas que eles precisam ter uma referência, porque é a partir dessa referência que o equipamento vai funcionar de forma adequada, tanto do ponto de vista operacional quanto de segurança pessoal. Então, nesse caso aqui, a função do sistema de aterramento aqui é servir como um ponto de referência. Esse ponto de referência não necessariamente é zero, porque ao ser zero nós estamos considerando que a malha de aterramento não tem potencial. Na prática isso não ocorre. É possível você encontrar potenciais na malha de aterramento em função de correntes de fuga de equipamentos instalados naquele entorno e conectados àquela malha de aterramento. Outra função do sistema de aterramento é auxiliar na atuação dos dispositivos de proteção, principalmente na proteção por seccionamento automático da instalação. Então, nesse caso aqui, dependendo do nível de corrente que é conduzida nesse trecho aqui do circuito, o próprio dispositivo de proteção vai fazer essa atuação e vai desenergizar esse circuito. Então, nesse caso aqui, o sistema de aterramento ele vai auxiliar na atuação desse dispositivo de proteção.
Outra função do sistema de aterramento também é escoar cargas estáticas acumuladas em partes metálicas de equipamento. Então isso é muito comum, por exemplo, em caminhões de combustíveis, que ao trafegar em determinados trechos de rodovia, eles adquirem carga estática na sua carcaça, e se essa carga estática na carcaça, se ela não for escoada para o solo, ela pode provocar acidentes elétricos a uma pessoa, a um ser vivo que entra em contato com aquela superfície. Então, a partir do momento que você faz o aterramento da carcaça, toda essa carga induzida na carcaça, ela é escoada para o solo. Outra função do sistema de aterramento é dissipar as correntes elétricas provenientes de descargas atmosféricas, ou seja, é o que aí nós tratamos como o SPDA da instalação, é o sistema de proteção contra a descarga atmosférica, que desse sistema de proteção nós também temos o sistema de aterramento, que é o qual faz com que essa corrente proveniente das nuvens que atinge as estruturas, elas sejam escoadas para o solo. Neste caso aqui nós temos um SPDA, que nós chamamos de SPDA estrutural, ou seja, os condutores do SPDA, eles são instalados no interior dos pilares da edificação e são conectados a uma malha de aterramento. Então, a estrutura ser atingida por uma descarga atmosférica, essa corrente é escoada pelos pilares e é dissipada no solo através dessa malha de aterramento aqui em forma de anel. Foi apresentado nesta videoaula quais são as funções do sistema de aterramento elétrico. Então não deixe de assistir ao próximo vídeo. Nele serão abordados os parâmetros do solo e do sistema de aterramento. Então, até lá.